Pega a sua Bíblia, por favor, porque nós vamos continuar aprendendo sobre o Sermão da Montanha, o grande ensinamento de Jesus Cristo, nosso Senhor, sobre o que significa ser um verdadeiro cristão. Amém? Um verdadeiro cristão. Nós temos falado desde o primeiro dia que começamos este aprendizado, que existe o cristão religioso e existe o verdadeiro cristão. O cristão religioso, ele segue o quê? O religioso segue o quê? Doutrinas, regras, dogmas religiosos e por aí vai. E o verdadeiro cristão segue o quê? Segue uma pessoa. E que pessoa é essa? O Senhor Jesus Cristo. Isso precisa ficar muito bem definido na sua mente. Senão, nós vamos terminar todo esse aprendizado e no final não vai servir de nada para você. Se você não absorver esta instrução, que o verdadeiro cristão, ele segue uma pessoa, ele só é um verdadeiro cristão quando ele se torna parecido com a pessoa que ele segue, então não adiantou de nada tudo que nós ouvirmos e aprendermos. Você precisa carregar aquilo que é fundamental. Então nós já falamos aqui, o Senhor Jesus Cristo ensinou, primeiro sobre o caráter. O verdadeiro cristão tem que carregar algumas características diferenciadas em seu caráter, em seu interior. Nós falamos que o verdadeiro cristão é misericordioso, o verdadeiro cristão é manso, o verdadeiro cristão tem fome e sede de Deus. O verdadeiro cristão, o que mais que ele é? Ele é pacificador, ele é humilde. Isso é o verdadeiro cristão. Ele não parece que é, ele é tudo isso aí. Porque o Senhor Jesus, ele é assim. Ele foi deste jeito enquanto homem e ele continua sendo assim. Depois nós aprendemos que não se retira nada do que foi escrito na Bíblia Sagrada. Nada. Não tem essa, é passado, é antigo. Não tem. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. E a palavra do Senhor diz que Ele não muda. O próprio Deus disse, eu sou o Senhor e não mudo. Não mudo. E se Ele não muda, o que isso quer dizer? Que tudo o que Ele falou continua sendo válido. Se Ele não muda, então nós aprendemos que tudo que está na Bíblia é verdade e é para quando? É para hoje. Sempre vai ser para hoje. Jesus também nos ensinou que o verdadeiro cristão, ele é, não é deve ser, ele é a luz do mundo e o sal na terra. Aprendemos o que é ser luz, aprendemos o que é ser sal. Depois Jesus ensinou para nós que o verdadeiro cristão, de maneira nenhuma, ele deve deixar o ódio entrar onde? No coração dele. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. O verdadeiro cristão, ele não é rancoroso. O verdadeiro cristão não é. Ah, Bispo Paulo, mas eu conheço
um obreiro que é rancoroso, porque ele não é um verdadeiro cristão. Oh, mas como é que ele é um obreiro? Ué, até o capeta era anjo de luz. Ele estava lá no meio dos anjos de luz. Até que se descobriu que ele era o quê? Que ele era um enganador. E quando foi descoberto, foi aclarado que ele era um enganador, o que foi feito com ele? Ele foi expulso. Assim também é. Ah, mas o obreiro fulano. Irmão, até descobrir que ele é um enganador. Na hora que descobrir que ele é um enganador, vai acontecer o que com ele? Vai ser expurgado. E se o pastor é um enganador, vai acontecer o que com ele? Vai ser expurgado também, vai ser expulso. Por que você acha, presta atenção, por que você acha que uma pessoa está na obra de Deus e vai ficando na obra de Deus e aparentemente é de Deus e de uma hora para outra sumiu? O que você acha que aconteceu? Alguma coisa de errado estava acontecendo com aquela criatura. A obra de Deus, está lá em Hebreus, Deus é fogo consumidor. Está escrito isso lá em Hebreus. Deus é fogo consumidor. Então, se alguém está diante de Deus com alguma coisa que queima, alguma coisa que se destrói com fogo, meu amigo, não tem jeito. Mais cedo ou mais tarde vai o quê? Vai, na hora que começar a pegar fogo, sai. Então não fica relativizando, dizendo, não, mas é o obreiro. Olha lá, aqui ó, Hebreus 12, 29. Olha Hebreus 12, 29 aqui ó. Aqui ó, para você ver que não é besteira o que eu estou falando. O que está escrito aí em Hebreus 12, 29? Lê aí na tela, por favor. Deus é fogo consumidor. Mas o fulano está fazendo assim, é porque está certo, porque ele é de Deus. Quem disse que ele é de Deus? Mas ele tem um título, e quem disse que ter título significa ser de Deus? Ser de Deus não tem a ver com título. O título é apenas uma habilitação para a pessoa exercer uma função na obra de Deus, mas não significa que ela é de Deus. É como uma carteira de motorista. Todo mundo que tem carteira de motorista é motorista, não é? É ruim, hein? Mas é ruim. Mas não é de jeito nenhum. Ele tem uma habilitação para pegar um carro e sair aí. Mas, meu amigo, a cada 10, 8 não é motorista. Que é isso, Bispo Paulo? Estou te falando, observe. Então, muitas pessoas têm habilitação para fazer alguma coisa na obra. Mas o fogo vai revelar quem tem realmente a preparação para estar e quem apenas foi habilitado. Então, o verdadeiro cristão não deve de jeito nenhum deixar o quê, pessoal? O ódio entrar no coração. Verdadeiro cristão não pode ser rancoroso, senão você vai matar, vai querer matar, você vai fazer o mal. E uma coisa que Deus nunca faz é o quê? O mal. Nunca. Deus não pode fazer o mal. Por que Deus não pode fazer o mal? Porque Ele é a essência do bem. Se Ele é a essência do bem, como é que vai ter o mal nele? Não tem o mal em Deus. Então, se Deus não pode, em hipótese alguma, fazer o mal, como que eu, sendo, entre aspas, um verdadeiro cristão, alguém que está andando com Deus, vou fazer o mal para alguém, para outra pessoa?
Deus está em mim? Não pode. Por quê? Porque Deus jamais faz o mal. Olha como é que é fácil da gente perceber as coisas e separar o que é e o que não é. Aí aprendemos também que o verdadeiro cristão, ele deve fugir do adultério. Lembra que nós aprendemos semana passada quão pesado é essa questão de adultério? Quão terrível é a punição aos olhos de Deus que o adúltero recebe? E por aí vai. Inclusive lá em Apocalipse 21, verso 8, se eu não me engano, se eu não estiver enganado, fala sobre aqueles que serão lançados no inferno de fogo. Se eu não me engano é isso, 21, verso 8 ou 28, não sei. É aí mesmo, olha lá. Olha lá. Mas os covardes, os incrédulos, os corruptos, os assassinos são aqueles que guardam o ódio e matam, seja fisicamente, seja emocionalmente, por aí vai. Os sexualmente impuros, quem que são os sexualmente impuros? Os adúlteros. Porque a pessoa que comete o adultério, biblicamente falando, ela se torna impura, contaminada. Os que praticam feitiçaria, os adoradores de ídolos, olha a idolatria aqui, ó. E todos os mentirosos estão destinados ao lago de fogo que arde com enxofre. Olha a listinha aí, ó. Então, se eu não quero ir para esse lugar, eu não posso estar nessa lista. E é isso que o Senhor Jesus está ensinando no Sermão da Montanha. Porque quem tiver nessa lista aí, ó, está destinado ao lago de fogo que arde com enxofre. E ainda a Bíblia diz, esta é a segunda morte. Por que segunda morte? Porque desta vida aqui, ó, todo mundo está destinado a morrer. Todo mundo, desse corpo aqui, todo mundo vai morrer. Mas no porvir, só vai ter o sofrimento da morte aqueles que praticarem isso daí. E essa morte não entenda como uma morte física, porque já não vai existir corpo. Entenda como uma separação total de Deus, para sempre. Imagina uma alma separada para sempre de Deus. E hoje nós vamos abordar um assunto muito delicado, muito delicado. Mas o Senhor Jesus abordou, então, se queremos ser verdadeiros cristãos, precisamos abordar. Não dá para fugir. Tem gente que não vai gostar, fazer o quê? Mas se não gostar é porque tem alguma coisa precisando melhorar, mudar. Porque quem está no caminho bom vai dizer glória a Deus, amém. Agora quem está pensando diferente vai precisar melhorar. E lembrando o seguinte, que para Deus, as coisas só têm valor a partir do momento que você e eu temos consciência. Então, não fique olhando para trás, para o que passou. Em nenhum aprendizado bíblico que você recebe, não olhe para trás, olha para hoje. Olha para hoje e como você deve mudar, melhorar, para andar daqui para frente. Amém, pessoal? Porque se você ficar, mas eu fiz isso,
Ah, mas eu fiz aquilo, e aquilo outro, irmão. Então está todo mundo condenado e não tem solução. Porque todo mundo aqui já falhou diante de Deus, seja em 1, 2, 3, 4, 5 ou várias questões. Então nós estamos aqui para aprender a sermos verdadeiros cristãos. Hoje para frente. O Senhor Jesus Cristo foi provocado lá no monte, no Sermão da Montanha, para falar de um assunto chamado divórcio. Deram uma espetada nele. Vai comigo lá em Mateus capítulo 5, versículo 31, por favor. Abra a sua Bíblia. Mateus capítulo 5, versículo de número 31. Os doutores da lei, os escribas, os fariseus, sempre procuravam alguma forma de denigrir a imagem do Senhor Jesus e colocá-lo em contradição com a lei de Moisés. Para quê? Para fazer com que Cristo caísse em descrédito diante da sociedade. Porque a sociedade levava muito a sério, ou pelo menos dizia que levava a sério, a lei de Moisés. Então deram uma cutucada em Cristo Jesus e perguntaram: vem cá, o que o Senhor tem a dizer a respeito do divórcio, da separação? E por que eu disse que esse assunto é um assunto muito delicado? Por quê que eu disse que é muito delicado? Porque se a gente observar, até mesmo a igreja já legalizou esse assunto. A igreja já tornou isso aqui algo permitido por Deus, está tudo certo. Gente, isso aqui não tem condenação, tempos modernos, isso, aquilo, outro e por aí vai. Mas o que Jesus falou sobre isso? Vamos lá. Versículo 31. Jesus disse assim: também foi dito, quem se divorciar da esposa deverá conceder-lhe um certificado de quê, pessoal? De divórcio. Então Jesus começou citando um pedaço da lei. O que é que aquelas pessoas conheciam? Que está lá em Deuteronômio, capítulo 24. Abre comigo, por favor, vamos entender. Deuteronômio, capítulo de número 24, versículo 1. Encontraram? Então, olha só. Então, Jesus disse, está escrito, né? Foi dito. Quem mandar a sua mulher embora terá que lhe dar um certificado de divórcio. Aí lembrou da lei. Olha o que dizia a lei de Moisés. Se um homem se casar e a esposa não for do seu agrado, porque ele descobriu alguma coisa vergonhosa da parte dela, ele escreverá um certificado de divórcio e o dará a ela, mandando-a embora de sua casa. Presta atenção para você compreender. Então, na época de Moisés, foi escrito essa lei. Aí, quando as pessoas leem, falam assim, poxa, então Moisés legalizou o divórcio negativo. Moisés, ele tentou
amenizar, diminuir o sofrimento que a mulher tinha. Que isso, bispo? Antes de Moisés, o homem simplesmente olhava para a mulher e falava assim: vai embora, não quero você mais. E a mulher simplesmente tinha que ir embora. Só que ninguém sabia o motivo. E como ninguém sabia o motivo, vendia-se a história que aquela mulher fez algo que não deveria ter feito. Então, como que aquela mulher era vista pela sociedade? Como um lixo. Ela tinha que viver sozinha e desamparada. Quem que queria casar com uma mulher que simplesmente foi mandada embora de casa? Que ninguém sabia o motivo. Quem que ia dar atenção para ela? Nem a família dela. Nem o pai, nem a mãe, nem os irmãos. Porque na cabeça deles, e com certeza o homem vendia a história dele, e a mulher ficava totalmente à mercê. Então, o que Moisés fez? Moisés falou: olha, isso está errado. Se por acaso algum homem se casar e ele quiser mandar sua esposa embora, isso só é possível se ele descobrir alguma coisa vergonhosa da parte dela. No hebraico original está escrito: se ele descobrir alguma coisa indecente. Então, ele deveria fazer um documento e relatar o motivo pelo qual estava mandando ela embora. Como a maioria dos divórcios, a maioria das separações que aconteciam, não tinha nada de questões vergonhosas, indecentes, era simplesmente o homem querendo ter outra mulher, se casar com outra pessoa, não querendo ficar mais com aquela. Então, quando ele mandava ela embora por um motivo qualquer, ele tinha que colocar aquilo aonde? Num documento. Então ela tinha a prova de que ela não fez nada errado. Então isso criava para ela um ambiente onde as pessoas não tinham maus olhos. Isso possibilitava a ela lutar por sua vida. Nem digo que alguém iria querer se casar com ela de novo, mas pelo menos alguém ia dar uma oportunidade para fazer um trabalho, alguém ia dar um abrigo para ela, porque não ia ver ela como uma pessoa ruim, uma pessoa errada. Então Moisés não estava legalizando nada. Vamos trazer para o dia de hoje só para você entender, isso aqui é só um exemplo. Hoje, a nossa lei brasileira diz que tem lá um termo chamado proteção da mulher. Maria da Penha. Se a mulher ela está sendo agredida, ela está sendo violentada por um homem, aí ela vai na justiça, ela relata o que aconteceu e ela ganha uma proteção. Essa proteção legalizou o espancamento? É isso? Não. É apenas um mecanismo que foi criado para abraçar, para proteger esta mulher de coisas piores.
Então, o que aconteceu na época de Moisés foi isso. As pessoas faziam tudo na bagunça, do jeito que eles queriam. Então, a primeira coisa que Cristo fez foi lembrar a lei. Olha o versículo 2. Depois de partir, ela poderá casar-se com quê? Com outro homem. Por quê? Porque ela agora tinha o quê? Um documento que mostrava que ela não fez nada de errado. Antes disso, quem ia querer casar com ela? Ninguém. Versículo 3. E se este também a rejeitar e escrever um certificado de divórcio e o der a ela, mandando-a embora de sua casa, ou até mesmo se ele morrer, isso segundo o marido, tá? Se acontecesse, o primeiro homem que a mandou embora não poderá casar-se de novo com ela, pois ela foi contaminada. Aí nós já entramos naquela questão da relação sexual com outra pessoa. Então, se o primeiro mandou embora, seja por qual motivo for, e aquela mulher com o certificado de divórcio dela, mostrando que ela era uma pessoa boa, enfim, digamos que ela encontrou um outro casamento, um outro marido, e passou o tempo, ou aquele marido também mandou ela embora, ou ele morreu, ela ficou viúva ou separada novamente, ela não podia voltar a ser mulher do primeiro marido. Aí a Bíblia diz, isso seria detestável para o Senhor. Não tragam culpa sobre a terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá como herança. Então, Jesus, a primeira coisa que ele fez foi lembrar da lei. Volta comigo lá em Mateus 5,31. Ele disse assim, ó, na hora que ele foi provocado sobre o divórcio. Também foi dito, quem se divorciar da esposa, deverá conceder-lhe um certificado de divórcio. Então Jesus primeiro lembrou da lei de Moisés. Agora Jesus vai ensinar qual é a verdadeira vontade de quem? De Deus. Mateus 19. Coloca para mim, por favor. E você aí na sua Bíblia, vai comigo. Mateus 19, versículo 3. Você vai observar comigo que Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele veio à terra para a missão de salvação, mas enquanto Ele estava ensinando, Ele trabalhou para consertar aquilo que os homens deturparam, distorceram. E essa questão do casamento foi uma coisa que os homens distorceram. Esse negócio de divórcio foi uma coisa que os homens distorceram, deturparam. Olha o que Cristo vai dizer aqui no versículo 3, Mateus 19, 3. Alguns fariseus apareceram e tentaram apanhar Jesus numa armadilha, perguntando: deve-se permitir que um homem se divorcie de sua mulher por qualquer motivo? Olha a pergunta, lembra do que eu falei antes de Moisés fazer a lei? Que antes era por qualquer coisa. Ah, essa mulher não sabe cozinhar, vai embora. Ah, essa mulher acorda feia, vai embora. Ah, essa mulher envelheceu, vai embora. Ah, essa mulher não senta direito naquela cadeira da sala, vai embora. Por qualquer motivo. Então imagina a bagunça que a coisa estava virando no meio do povo de Deus. Porque em relação ao mundo a gente não tem como falar nada. O mundo não respeita Deus.
não considera Deus, então, para eles, falar ou deixar de falar não vai mudar nada. Mas para o povo de Deus, que diz respeitar a Deus, considerar a Deus, o que Deus ensina tem que mudar tudo. Então chegaram para Jesus e falaram: olha, deve-se permitir que um homem se divorcie de sua mulher por qualquer motivo? Versículo 4. Vocês não leram as Escrituras? Jesus perguntou para eles. Elas registram que desde o princípio o Criador os fez homem e o que, pessoal? E mulher. E disse: por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher. Agora lê para mim. E os dois... Como é que é? E os dois se tornam um só. Uma vez que já não são dois, mas um só, que ninguém separe o que Deus uniu. Para comigo. Então Jesus começa a explicar da seguinte forma: vem cá, vocês nunca leram a Bíblia, não? Vocês estão me questionando isso aqui, vocês nunca leram o que está escrito? Que no princípio Deus criou homem e mulher. E o homem deixa a casa de seu pai, de sua mãe, e se une à sua mulher. E os dois se tornam um só. A pergunta é: como que você separa aquilo que é um só? Vou dar um exemplo. Por que você não divide metade do seu coração, parte ele no meio, doa metade para alguém que está precisando e vive com a outra metade? Por que você não faz isso? Quantas vidas você vai salvar se você fizer isso? Não tem como separar ou dividir aquilo que é um só. Divide seu estômago em dois, doa metade para um e usa a outra metade. Divide o rim? Não, aí são dois, aí não é um. Jesus está dizendo aqui, ó, uma vez que já não são dois, mas um só, que ninguém separe o que Deus uniu. Não dá para separar. Quando uma pessoa separa, ela está indo contra aquilo que Deus uniu. É isso que Jesus está dizendo. Ah, Bispo Paulo, mas o negócio está ruim, a gente não concorda, a gente não fala a mesma língua. Mas você não sabia disso antes de casar? Ah, eu não observei. Ah, então fazer o quê? E ninguém vai ser igual a ninguém, pessoal. Nunca. Por que ninguém vai ser igual a ninguém? Porque nasceram de pessoas diferentes, ainda que nascesse da mesma pessoa. São duas cabeças, são dois pensamentos. Sempre vai ter divergências. E as divergências, elas devem ser solucionadas. Elas não devem servir de argumento para outras coisas que eu quero. Ah, isso que é interessante. Ela não deve servir de argumento para outras coisas que eu quero. Porque normalmente, quando você encontra um divórcio, você sempre vai encontrar pensamentos e vontades que a pessoa quer diferentes daquilo que ela tem. Aí que está o problema. É isso que o judeu fazia. O judeu arrumava um argumento para dizer: estou mandando essa mulher embora por isso.
mas na verdade porque o pensamento dele já estava em uma outra situação. E como Deus conhece os nossos pensamentos, Ele vê todas as coisas, Ele sabe quem nós somos. Ele conhece cada um de nós. Então Jesus está deixando claro, ensinando para aquele povo e para nós, que esse tipo de separação desagrada a Deus. Esse tipo de separação não vem de Deus. Pelo contrário, isto é abominável aos olhos de Deus. A única condição bíblica que dá ao ser humano uma permissibilidade de um divórcio é aquela que nós aprendemos no domingo passado: o adultério. Porque quando acontece o adultério, o que está acontecendo? Uma separação de corpos, uma quebra da aliança. Aquele que está cometendo o adultério está fazendo com que aquilo que Deus uniu se separe. E por isso que aquele que comete o adultério, ele se torna tão, como é que eu vou dizer para você, tão errado diante de quem? De Deus. Porque ele está quebrando, ele está desfazendo aquilo que Deus uniu. Ele está pecando contra Deus, lembra que nós aprendemos? E contra o próximo. Ele está quebrando todos os mandamentos. Todos os mandamentos. Então Jesus está dizendo: aquilo que Deus uniu, olha lá, que ninguém separe. E ele continua comigo, por favor, versículo 7. Eles perguntaram: então por que Moisés disse na lei que o homem poderia dar à esposa um certificado de divórcio e mandá-la embora? Aí agora eles tentaram jogar Jesus contra Moisés. Vem cá então, se o senhor está certo, por que Moisés falou, lá na lei está escrito, nós já lemos aqui Deuteronômio 24, que se um homem poderia dar à esposa um certificado de divórcio e mandá-la embora. Por que ele disse isso então? Versículo 8. Versículo 8. O que diz? Jesus respondeu. Vamos lá, lê para mim, vai. Jesus respondeu o quê? Opa! Moisés permitiu o divórcio apenas como concessão. Continua. Pois o coração de vocês é duro. Mas não era esse o propósito original. Jesus respondeu assim, ó, nesse versículo 8, Jesus disse assim, ó, sabe por que Moisés criou aquela situação? Foi para proteger a mulher de vocês. Porque Moisés olhou para vocês e viu que o seu coração é duro. Seu coração é fechado para aquilo que você pensa que é certo e acabou. Para aquilo que você quer e pronto. Vocês não estão abertos para receber a instrução de Deus. Vocês questionam, vocês indagam, vocês brigam, vocês procuram argumentos, criam situações, inventam coisas para que a sua vontade seja feita. Mas o propósito, olha como é que está no 8, como é que está escrito aqui no final do 8? O propósito original não era esse.
o jeito que Deus fez as coisas não era do jeito que vocês estão fazendo as coisas. Não era. Vocês simplesmente enterraram o propósito original de Deus e construíram um novo jeito de viver, arrumaram uma forma de legalizar, supostamente legalizar essa atitude, para pensarem que estão corretos. Mas diante de Deus vocês estão errados, porque Deus não criou para ser assim. Guarde isso, presta atenção, hein? Você que está aqui nesta manhã comigo, tem um monte de coisa que você sai por aí dizendo, isso está errado porque Deus não fez assim. Aí você aponta para aquilo que para você não atinge, mas aquilo que para você o pensamento é diferente, aí você diz, não, mas isso aqui pode ser assim, mas Deus também não fez isso aqui para ser assim, não, hein? Não pode existir 2 pesos e 2 medidas. Não pode. Em nada. Tem que ser a mesma balança. Eu não posso pesar uma situação de um jeito e outra de outro jeito. Senão eu estou sendo hipócrita. E o inimigo, ele se aproveita dessa dureza de coração do ser humano para fazer o ser humano pecar contra Deus. É essa dureza de coração que precisa mudar. Em nós tem que existir a humildade. Lembra que uma das primeiras coisas que nós aprendemos foi que o verdadeiro cristão tem que ser humilde? Essa humildade significa eu dizer assim, peraí, eu estou querendo que isso seja assim. Eu estou querendo. Mas o propósito original de Deus é que essa situação fosse desse jeito aqui. Então, como eu sei que Deus está certo, então eu vou abrir mão daquilo que eu estou querendo, daquilo que eu estou pensando, para fazer do jeito que Deus orientou, do jeito que Deus criou as coisas para ser. Então Jesus respondeu para eles. Olha que bacana que ele colocou aqui, em Provérbios 20, versículo 10. Olha o que ele colocou na tela, você pode confirmar aí. 2 pesos e 2 medidas. Toda espécie de desonestidade é detestável para o Senhor. Quando você é uma coisa para isso e é outra coisa para aquilo, irmão, detestável você é para o Senhor. Posso dar um exemplo muito simples, muito simples? Quando você tem 2 filhos e você senta o chicote em um porque ele errou e passa a mão na cabeça do outro que também errou, você está cometendo algo detestável para o Senhor. Não pode, o verdadeiro cristão, o servo de Deus não pode ter 2 pesos e 2 medidas, para nada, para nada. Se você entende que isso aqui, biblicamente falando, está errado, então aquilo dali que também está errado, você não pode dizer que está meio certo, ou que é relativo, ou que... Não. Se está errado lá porque a Bíblia diz que está errado, também está errado aqui porque a Bíblia diz que está o quê? Errado. Se está certo lá porque a Bíblia diz que está certo, também tem que estar certo aqui porque a Bíblia diz que está certo. Está vendo como é que não é difícil? Só que como eu disse, e você sabe muito bem disso, essa questão do divórcio se tornou uma questão falsamente
legalizada pela religião. A religião legalizou. Legalizou. É interessante, né? Como que é interessante. Olha onde que eu vou agora, hein? Olha onde eu vou agora. Na maioria das igrejas evangélicas, as pessoas criticam a religião católica. Na maioria, as pessoas criticam a religião católica. E gostam de criticar. Mas interessante, que lá na religião católica, pode até ter realmente muitas coisas que distorcem dos ensinamentos de Deus. Mas nesse ponto aqui, nesse ponto do divórcio, eles são extremamente rigorosos. Casou uma vez, não casa de novo. É assim ou não é assim? Está vendo como é que em toda situação a gente encontra pontos positivos? Está vendo como é que a gente não pode ser ignorante de dizer que tudo que está ali é errado? Não. O que está errado é aquilo que a Bíblia diz que está o quê? Errado. Agora, o que está certo, que a Bíblia diz que está certo, então está o quê? Está certo. Então, olha o cuidado que nós devemos ter para não vivermos dois pesos e duas medidas. Bispo Paulo, eu fui divorciado, ou então estou divorciado, e agora que eu estou aprendendo, quer dizer que eu não devia ter casado de novo, não posso. Esquece o que passou. Se você for olhar para trás em qualquer situação da sua vida, está todo mundo condenado. Todo mundo aqui. Tem alguém aqui que nunca pecou? Atire a primeira pedra, por favor. Bom, acho que se repetiu João 8 aqui, né? Todo mundo acusado pela própria consciência, ninguém atirou nenhuma pedra. Então não vamos olhar para o passado. Nós estamos aprendendo hoje, e como devemos viver daqui para frente. Nós precisamos eliminar esta ideia que a religião implantou, que Deus aprova, que Deus passa o pano. Não quer ficar com essa, mas não, larga ela. Você não está feliz? Vai ser feliz com o outro ali, ó, que você já está olhando para ele já faz tempo, olha lá para a outra. Já está até, né? Nem separou lá, já está de conversa cá. Olha que interessante a pergunta da irmã. Por que Moisés, na lei lá, não colocou também a questão da mulher mandar o homem embora? Sabe o que acontece? É que a mulher do povo de Deus, ela não pensava desse jeito. E se a senhora observar, até hoje, a maioria, não todas, a maioria das mulheres que tem algum tipo de temor a Deus e as coisas de Deus, até hoje elas pensam assim: casamento é para a vida toda, é para sempre. Então elas não procuravam nenhum tipo de motivo, de argumento, de situação, para quê? Para mandar o marido embora. Até porque, além desse conceito muito... Por isso que eu disse aqui outro dia, eu repito, viu? Eu falei na escola bíblica, para quem não sabe, as mulheres são mais inteligentes do que os homens. A ciência já provou isso. A ciência já provou isso. Por que você acha que é um hábito, um costume antigo, normalmente, num casamento, o homem ser mais velho do que a mulher? Isso é antigo. Por quê? Porque a mulher
psicologicamente falando, ela está sempre 2 ou 3 anos na frente do homem. Isso é ciência. É ciência. Você pode ver que a mulher ela amadurece mais rápido do que o homem. Observe, vamos lá. Pronto. Tá vendo? Eu gostei desse pensamento chinês. E é verdade. E o pior é que é verdade. Olha o pensamento chinês, que a mulher é tão inteligente, mas tão inteligente que ela consegue fazer o homem pensar que o inteligente é ele. Mas é verdade. Observe, gente, vamos ser humildes para reconhecer. Observe como que a mulher, normalmente, ela consegue fazer 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo e no final dá conta. O homem, se você mandar ele fazer 2 coisas ao mesmo tempo, ele reclama, xinga e no final não consegue terminar nenhuma. É sério. Mas é verdade. Vamos ter 2 pesos e 2 medidas aqui agora? Vamos não. Mas é verdade. É verdade. Gente, é a verdade. Então, na lei de Moisés, não tinha essa questão da mulher dar a carta de divórcio. Primeiro que a mulher não pensava assim. E segundo, ainda que ela viesse a pensar assim, o que ela ia fazer da vida dela? Eu mandei meu marido embora. Quem iria cuidar dela? Quem iria guardar ela? E quem iria querer casar com ela depois? Ela fala, essa mulher é louca. O marido dela era um bom marido. O marido dela cuidava dela. O marido dela cuidava da casa. A mulher manda ele embora e eu estou fora. Então, pessoal, tá vendo? Tá vendo a irmã falando? Ela nem ia mandar se ele fosse bom e tal, nem ia mandar ele embora. Por isso. Então o homem é que pensava assim. E até hoje, claro que hoje as mulheres também, algumas entraram nessa barca aí, de querer ficar trocando hoje e amanhã. Mas até hoje a cabeça do homem é muito mais voltada para essa troca do que da mulher. Observe. Então, a pergunta que a irmã fez da mulher, só vai surgir na época do Império Romano. Por isso que Paulo vai falar também com a mulher que quer dar carta de divórcio e tal, porque na lei romana se torna permitido tanto o homem dar a carta de divórcio, quanto a mulher dar a carta de divórcio. Só que Paulo, com sabedoria, vai tentar costurar isso daí de uma forma a impedir que se tornasse uma bola de neve, uma depravação total. Vai comigo lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 12. Não, versículo 10. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Olha o que diz. Para os casados, aqui Paulo já está falando para um povo de outra cultura. A igreja de Corinto ficava onde? Na Grécia. Então Paulo está falando de um povo que não tinha vínculo nenhum com a lei de quem? De Moisés, a lei de Deus, não conhecia. Paulo está levando o ensinamento do Senhor Jesus Cristo, a salvação através de Cristo para o mundo. E Paulo chega num lugar onde é que não tinha base nenhuma na lei de Moisés, mas eles já tinham as leis deles. As leis do lugar, do país. E olha o que diz. Aí Paulo tenta construir, por causa dessa questão do divórcio, que era uma questão também comum entre os povos de outras nacionalidades. Aí Paulo disse, para os casados, porém, tenho uma ordem que não vem de mim, mas de quem? Do Senhor.
de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aí o que Paulo disse? A esposa não deve se separar do marido. Então Paulo está dizendo, eu sei que a lei de vocês diz que pode, mas o ensinamento do Senhor Jesus é que isso não deve acontecer. Aí Paulo continua. Mas, se o fizer, mas digamos que você queira mesmo se separar, né? Você não queira seguir aqui a orientação que o Senhor está dando. Você quer seguir aí que sua lei permite, diz que é normal e por aí vai, e você, se você o fizer, que permaneça solteira ou se reconcilie com ele. Então tá bom, você quer se separar mesmo? Quer? Tá bom, você é da igreja, Paulo falando lá. Você quer mesmo? Não tem jeito? Não quer? Não. Então tá bom. Então que você fique solteira. O que você acha que Paulo estava dizendo? A maioria de vocês quer separar, que já está de olho em outro. Então você quer separar? Tá bom. Sem problema. Fique solteira. Ah, mas eu não consigo viver solteira. Eu preciso de um marido, de um homem. Se reconcilie com ele. Uai, tá fácil de resolver. Então veja que Paulo vai trabalhar dentro da lei romana. Paulo não vai chegar lá e dizer, a lei está errada, a lei romana. Se ele diz que a lei romana estava errada, o que acontecia? Cadeia. Como é que você vai chegar e vai dizer que essa lei aí está errada? E criar um motim? Cadeia. Então Paulo estava dizendo, certinho, a lei está dizendo, então tá bom. Você quer seguir a lei de Roma? Quer? Legal? Bacana? Pronto. Fique solteira. Não consigo. Reconcilie com seu marido. E o marido não deve se separar da esposa, ou seja, para os dois lados, está vendo? Falando contra o divórcio. Versículo 12. Agora, me dirijo aos demais, embora o Senhor não tenha dado instrução específica a respeito. Então, Jesus, ele falando, Jesus não tratou desse detalhe aqui não, mas com a direção do Espírito Santo aqui vamos tratar. Se um irmão for casado com uma mulher descrente, ou seja, alguém da igreja, membro do corpo de Cristo, o irmão tinha que ser membro do corpo de Cristo, for casado com uma mulher descrente, ou seja, ele chegou na igreja, já era casado, certo? E ele chegou, entregou a vida para Jesus, aceitou Jesus, está vivendo agora conforme a vontade de quem? De Deus, mas a mulher não quer. A mulher não quer saber das coisas de Deus, ela quer continuar sendo descrente. Então, se um irmão for casado com uma mulher descrente e ela estiver disposta a continuar vivendo com ele, não se separe dela. Não se separe dela. Ela está disposta a continuar vivendo com ele. Ela é uma boa esposa. Ela é uma pessoa que construiu uma vida junto com ele. A única coisa que ela não quer é ter compromisso com quem? Com Deus. Então Paulo está dizendo, isso aí não é motivo de você se separar dela, porque salvação é individual. Ela na presença de Deus ou não, você não poderia salvá-la. Cada um pode lutar por sua própria salvação. Porque se fosse assim, a minha mulher é descrente, vou me separar dela. E por que você não manda seu filho embora? Por que você não se separa do seu filho que também é descrente? Por que você não se separa da sua mãe que também é descrente? Do seu pai?
Por que você não se separa de todo mundo que está à sua volta que é descrente? Não podemos ter dois pesos e duas medidas. Então, se a mulher quer continuar vivendo com ele, é uma boa esposa e só não quer nada com Deus, amém. Continue sua vida com Deus e não se separe dela. Versículo 13. E se uma irmã, ou seja, agora mudou, inverteu. A mulher que veio para Jesus já era casada e tal, agora aceitou Jesus. Se uma irmã for casada com um homem descrente e ele estiver disposto a continuar vivendo com ela, não se separe dele. Não se separe dele. Então veja como que a Bíblia sempre vai nos ensinar que essa história de divórcio não vem de quem? De Deus. A única permissibilidade é no caso do adultério, porque o adúltero quebrou a aliança, separou aquele corpo que era um só. Volta comigo lá em Mateus capítulo 5, agora é o versículo, Mateus 19, né, que a gente estava? Nós estávamos no 8, né? Agora é o 9. Então, no 8, Jesus disse, né? Que, Moisés fez isso por causa da dureza do coração de vocês. Para dar um jeito ali de amparar as mulheres. Mas isso não era o propósito original, não. Versículo 9. Olha lá. É sempre assim, tá vendo? Sempre assim. É sempre o pensamento mais fácil. É sempre a raiva. Quando vai contra o que a pessoa pensa, pronto, olha lá. A dureza de coração aqui. A dureza de coração aqui, ó. A dureza de coração. E eu lhes digo o seguinte: quem se divorciar de sua esposa, o que só poderá fazer em caso de imoralidade, ou seja, de adultério. Então, quem se divorciar e não for por essa questão, e se casar com outra, cometerá o quê? Adultério. Então, se a pessoa, por um motivo que não era adultério, se separou do cônjuge e casou com outro, casou! Não, bispo Paulo, mas eu casei, estou certinho aqui, ó o documento, ó. Pastor até fez também o casamento aqui, ó. Porque o pastor também casou 3 vezes já. Ele é o nosso exemplo. Ele que é a nossa referência. Aqui, ó. Se a pessoa fizer isso, e não foi em questão de adultério que houve a separação, não, por outro motivo, e ela se casou com outra, então Jesus Cristo nosso Senhor está dizendo que aquela criatura está em adultério. Mas eu estou casado no papel, e daí? O que conta aqui é aos olhos de quem? De Deus. Aos olhos de Deus. Viu como que nós podemos ser verdadeiros cristãos a partir de hoje? A partir de agora? Se estávamos pensando diferente, pensando de uma maneira desagradável aos olhos de Deus, viu como que a gente pode ser uma pessoa transformada a partir de hoje? E levar essa transformação para outras pessoas, conversando, orientando, ensinando, porque sempre chega perto de você alguém com essas ideias aqui, ó. E o pior, pessoas que estão dentro das igrejas. Dentro das igrejas. Aí quando Jesus falou isso, que se um homem separasse da mulher e não fosse por causa do adultério, se casasse com outra, ele estaria em adultério, aí pronto, aí já manifestou. Olha o versículo 10.
Os discípulos de Jesus disseram: se essa é a condição do homem em relação à sua mulher, então é melhor não casar. Está vendo? Quando não é feito do jeito que ele quer, ele se invoca, já fica bravo. Isso mostra a dureza do coração. A dureza do coração. A dificuldade de aceitar do jeito que Deus ensina. Do jeito que é o propósito original de quem? De Deus. E infelizmente as igrejas estão cheias de pessoas com coração duro assim. E eu não estou falando do divórcio em si, não, estou falando de tudo. Quando alguma coisa não é do jeito que a pessoa quer, ela se invoca. Sendo que o propósito original de Deus era outro. Tem tanta coisa acontecendo na igreja, supostamente cristã, meus irmãos, e as pessoas estão averbando, legalizando tudo aquilo, e o propósito original era outro. O propósito original era outro. Versículo 11. Aí falaram, né? Falaram, não, se é assim, é melhor não se casar. Não dá. Casamento é bom podendo trocar na hora que não está dando certo. Então é melhor ficar solteiro. Aí Jesus disse assim, olha, nem todos têm como aceitar esse ensino. Disse quem? Disse Jesus. Só aqueles que recebem a ajuda de quem? De Deus. Que ensino que Jesus estava falando? Do que Jesus estava dizendo ali que nem todos têm condições de aceitar? Do que ele estava falando que é só aqueles que recebem a ajuda de Deus? Do quê? Ficar solteiro. Sem estar pecando contra quem? Contra Deus. Jesus olhou para ele e falou assim, vocês estão falando aí que é melhor ficar solteiro, é melhor não casar? Mas não é todo mundo que consegue viver bem solteiro não, meu filho. Só aqueles que recebem a ajuda de quem? De Deus. Aí Jesus vai explicar, versículo 12. Alguns nascem eunucos, ou seja, alguns nascem com algum problema de saúde que os impedem de casar. Alguns foram feitos eunucos por outros, ou seja, pessoas que sofreram alguma violência e aquilo os impede de casar. E alguns a si mesmos se fazem eunucos por causa do reino dos céus. Então Jesus olhou para ele e falou assim, meu filho, essa condição de não se casar só vai caber em 3 circunstâncias. Para a pessoa não viver em pecado contra Deus, só vai caber em 3 situações. A primeira, a pessoa nasceu com algum problema de saúde, alguma deficiência, contra a vontade dela, né? Ela não escolheu, contra a escolha dela, nasceu, vai, pronto. Não tem como. Fazer o quê? Nem vontade de se casar ela tem. Não sente nada, não tem nada. Outros, por sofrerem algum tipo de violência, de mutilação e por aí vai, ou seja, contra a escolha dela, contra a vontade dela, ela vai estar numa situação também que não vai querer se casar, não vai se casar, não vai ter como. E outros, por causa do reino de Deus, por causa da obra de Deus, do ID, da evangelização,
pela dificuldade de muitas das vezes ter uma família junto, é difícil o ID, você encontra muitas dificuldades no caminho, você encontra muitas adversidades. Então, Deus concede àquela pessoa a condição dela ficar solteira e não está pecando contra quem? Contra Deus. Porque a mente dela, o coração dela está 100% na obra de quem? De Deus, e o próprio Espírito Santo sustenta ela e dá força para ela naquela missão. Não, ela perguntou se é esse versículo que é usado pela Igreja Católica para que os padres não se casem. Não. Também se utilizam, mas essa não é a base. Por que não é a base? Porque aqui está deixando claro para nós que esse tipo de situação é quando Deus concede e não é imposto. Lá o celibato é imposto. Tanto é que nós vemos muitas atrocidades. Por quê? Porque as pessoas não conseguem ficar sem aquela prática. Nesse caso aqui, Jesus está dizendo para os discípulos, só quando Deus concede. Tirando isso, não tem como não, irmão. Jesus falando para eles, se você for ficar solteiro, não vai se casar só porque você não pode se separar, ou não deve se separar, se divorciar, porque você não quer seguir o padrão original, o modelo original de Deus, você vai viver em pecado. E Paulo diz isso. Vamos voltar lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 8. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 8. Vamos voltar lá? Porque Paulo vai falar sobre isso. Paulo vai completar isso aqui que Jesus disse. Portanto, digo aos solteiros e às viúvas. O que Paulo disse? É melhor que permaneçam como eu. Paulo estava indicando que naquele momento ele estava o quê? Solteiro. Solteiro. Então Paulo falou, é melhor que permaneçam como eu. Você que está solteiro, que está viúva. Agora olha o 9, ao 9. Mas, se não conseguirem se controlar, devem se casar. É melhor se casar do que arder em desejo. Ou seja, é melhor se casar do que estar pecando contra quem? Contra Deus. Está na prática do pecado. Ah, mas eu quero ficar solteiro porque nossa, olha, minha vontade é só a obra de Deus, eu não quero saber de mais nada, eu quero só evangelizar, ganhar almas, eu nem penso em mais nada e tal. Talvez Deus tenha concedido a essa pessoa essa graça. Amém? Ou talvez a pessoa tenha um problema de saúde que impeça ela de casar. Amém? Ou talvez a pessoa sofreu uma violência e foi mutilada e impossibilita ela do casamento. Amém? Tirando essas questões, a própria Bíblia diz, não é bom que o homem viva só. Mas, construindo aquele casamento, é importante que a pessoa entenda que o propósito original era que os dois se tornassem uma só carne. E que possam viver lutando contra as adversidades, as dificuldades, as diferenças dia após dia, e tentando ali achar um equilíbrio, e na presença de Deus é o melhor lugar para as pessoas conseguirem isso. No mundo não vai dar, porque o mundo sempre vai fazer propostas contrárias à vontade e ao ensinamento de quem? De Deus. Não dá. O mundo sempre vai ensinar o contrário. Então, voltando lá em Mateus 19, no versículo 12, volta lá comigo. Mateus 19, 12, Jesus disse, alguns nascem eunucos,
Alguns foram feitos eunucos por outros, e alguns a si mesmos se fazem eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder, que aceite isso. Ou seja, quem se encaixar nessas situações, amém. Quem não se encaixar, que você ore e peça a Deus para lhe dar um bom casamento, para que você possa construir uma família, ser feliz, e que você tenha força para lutar contra as diferenças. Porque olha o que está escrito em Malaquias, capítulo 2, versículo 13. Malaquias 2,13, para finalizar. Malaquias 2,13. Olha o que diz. A outra coisa que vocês fazem. Engraçado que os pastores gostam de pregar Malaquias para falar do dízimo. Eu queria ver eles pregando Malaquias para falar disso aqui, ó. Só que a maioria deles não pode. Por que será que não pode? Vamos ver. A outra coisa que vocês fazem. Cobrem de lágrimas o altar do Senhor. Choram e gemem, porque Ele não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com o quê? Com prazer. Aí Deus está falando assim, olha, tem uma outra coisa que vocês fazem. Vocês ficam aí se derramando em lágrimas na presença de Deus, querendo ajuda, querendo uma resposta, querendo que Deus estenda as mãos, que Deus aceite sua oferta, que não sei o quê. Mas Deus não dá atenção para vocês e nem as suas ofertas. Por quê? Versículo 14. E ainda perguntam, vocês perguntam, por quê? Aí o Senhor vai responder através do profeta. Porque o Senhor foi testemunha dos votos que você e sua esposa fizeram quando jovens. Então quer dizer que quando acontece a união, o casamento, quem é a testemunha mais importante daquela união? É Deus. Mas você foi infiel. Embora ela tenha continuado a ser sua companheira, a esposa a qual você fez seus votos de casamento. Acaso o Senhor não o fez um só com sua esposa? Em corpo e em espírito, vocês pertencem a Ele. E o que Ele quer? Dessa união, quer filhos dedicados a Ele. Portanto, guardem seu coração, permaneçam fiéis à esposa de sua mocidade. Lê alto, fazendo favor. Versículo 16. Lê mais alto, vai. De novo. Quem falou? Não, o que está escrito? Quem? Ele deixou tão claro ali. Pois eu odeio o divórcio. Diz o Senhor, o Deus de Israel. Espera aí. Se está tão claro assim, como é que as pessoas conseguem legalizar esse negócio aí? E dizer que Deus aprova, que Deus está de acordo. Já sei. Não, porque diz que o Antigo Testamento não conta. Viu como é que a gente já cai lá atrás, anular a parte da Bíblia, lembra? Mas aí a gente viu em Mateus 19, não é os evangelhos? Mas eu encontrei um louco outro dia na internet, que eu falei para vocês, pregando, que a Bíblia só conta para os cristãos, dizendo ele de Atos até as cartas de Paulo. Uai, mas se só conta até as cartas de Paulo, lá em Coríntios 7, Paulo falou a mesma coisa? Não tem escapatória. Jesus está ensinando para nós, Deus falando, pois eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. Divorciar-se de sua esposa é cobri-la de crueldade, diz o Senhor
dos exércitos. Portanto, guardem seu coração. O que é o coração? O que é o coração? Os pensamentos. Lembra que eu falei que a pessoa só estava querendo legalizar uma coisa que na verdade ela já fez aqui, ela procura um argumento, não, você parar por causa disso, mas não é. É porque aqui nos pensamentos dela já é outra coisa que está acontecendo. Aí ela quer legalizar, ela procura uma desculpa. Aí o Senhor está dizendo, portanto, guardem o seu coração, guarde os seus pensamentos. Não sejam o quê, pessoal? Não sejam o quê? Infiéis. Está claro na Bíblia? Está difícil de entender? E Jesus fecha assim lá no Mateus 5,32. Mateus 5,32, Jesus fecha assim, ó. Aí Jesus diz assim, para acabar essa conversa com o povo lá que questionou ele. E para os discípulos que estavam ouvindo. Eu, porém, lhes digo, que quem se divorcia da sua esposa, exceto por imoralidade, a faz cometer adultério. Porque separou dela e não foi por imoralidade, adultério, então ela vai casar com outro, ela vai estar cometendo adultério com outro. E quem se casa com uma mulher divorciada, também comete o quê? Adultério. Ou seja, uma atitude errada aqui vai causar uma destruição na vida de várias pessoas na frente. Vai colocar todo mundo no pacote daqueles lá de Apocalipse 21:8. Olha que situação. Tudo porque a pessoa não quer seguir o propósito original. Bispo Paulo, estou me sentindo mal, estou me sentindo condenado, estou me sentindo tudo que não presta. Depois de a gente ler isso aí, irmão, esquece o que passou. O que conta para Deus é a partir do momento que eu estou o quê? Consciente do ensinamento. Então é daqui para frente. A maneira que eu agir, que você agir daqui para frente, aí nós estamos debaixo do julgamento desta palavra. O que passou? O que passou sem o nosso entendimento, nós somos lavados e remidos pelo sangue de quem? De Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso que o sacrifício de Cristo na cruz é tão importante, é fundamental, porque Ele nos lava e nos traz redenção de tudo que nós fizemos de errado aos olhos de Deus, enquanto não tínhamos conhecimento. Quem entendeu a mensagem, meus irmãos? Viu como é que foi profundo o sermão da montanha? Não acabou, não. Temos ainda o domingo que vem para continuar aprendendo. Não falte, convide pessoas para vir com você, para estar no culto conosco, para ouvir a palavra de Deus, para aprender os ensinamentos de Jesus. Tenho certeza que vai haver grande transformação. Amém?